Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Gente, estamos chegando, estamos aqui para mais uma Crônica da Tarde. Depois de uma super manhã abençoada, depois de uma super manhã maranata abençoadora, estamos aqui com vocês para mais uma Crônica da Tarde, uma palavra de vida, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. E nesta tarde eu quero compartilhar com você de um texto. E se você puder aí abrir a sua Bíblia comigo, para a gente meditar, Deus tem sempre falado aos nossos corações. E eu quero hoje compartilhar com você de uma palavra que está aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 31 e o 32. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 31 e o 32, que diz assim: Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Queridos, muitas vezes esse é o nosso problema, meu e seu, a dúvida. Eu costumo dizer que não existe a menor possibilidade de experimentarmos milagres, provisão, resposta de Deus, tentando manter no mesmo espaço dúvida e fé, dúvida e medo, dúvida e preocupação, dúvida e ansiedade. Não existe a menor possibilidade disso. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele sempre via isso nos discípulos. Eu acho isso magnífico também, apesar da dúvida deles, mas é porque o relato de histórias assim envolvendo os discípulos de Jesus é uma lição para mim e para você. Sim, uma lição. Porque muitas vezes, como Pedro, eu ando com Jesus, mas ainda tenho uma dúvida aqui dentro. Como Tiago, muitas vezes você serve a Jesus, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser arrancadas de dentro da gente. Veja, esses homens andavam com Jesus, já tinham visto Jesus fazer coisas espetaculares que ninguém até então tinha visto, mas ainda andavam com o coração duvidoso. Você vai ver, por exemplo, Jesus dizendo a Pedro: quando você se converter, e Pedro, já andando com Jesus há um bom tempo. Porque o andar com Jesus não significa dizer que agora está tudo certo, está tudo ok, não. Tem muita coisa na gente que precisa ser mudada. E o maior equívoco nosso, que servimos a Cristo, é achar que tudo vai bem o tempo todo. Não, eu agora sou crente, eu agora carrego uma Bíblia. Esse é o maior erro de muita gente. Tem muita gente que pensa que pelo fato de estar, inclusive, em determinadas áreas eclesiásticas dentro da igreja, você é o quê, meu irmão? Não, eu sou diácono, sou presbítero, sou evangelista, sou pastor, sou bispo, apóstolo, seja lá o que for, não significa dizer que a gente não dependa, não precise de Jesus para corrigir muita coisa da nossa vida. Eu já disse incansáveis vezes, tanto no rádio quanto aqui, que há muitas áreas em mim, há muitas áreas na minha vida que eu peço a Deus todos os dias que Ele trate, que Ele mude. Eu não sei você, mas em mim tem muitas áreas na minha vida que eu tenho pedido ao Senhor: Deus, muda isso na minha vida, muda isso na minha história. Eu preciso que o Senhor mude isso em mim. Eu não sei você, mas eu tenho dito isso a Deus. E eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, na biografia de Paulo, quando eu olho para a biografia do apóstolo Paulo, o que é que eu vejo? Eu vejo um homem também dizendo que vive em guerra. Paulo vivia essa batalha entre ele e ele mesmo. Ora você vê Paulo esmurrando o seu próprio corpo, ora você vê Paulo dizendo: miserável homem que sou. E você vê que Paulo em nenhum momento, pelo menos nesses momentos, Paulo não atribui isso ao diabo. Paulo atribui os seus problemas, muitas vezes, a ele mesmo, a sua natureza humana.
Era a briga da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, do velho contra o novo homem. Você entende como isso aqui é muito importante a gente saber? Então, muitas vezes, preste atenção, muitas vezes, como os discípulos, eu ando com Jesus, mas o coração está cheio de dúvida, está cheio de ansiedade. Eu me recordo que eu trabalhava numa rádio, isso há muitos anos atrás, trabalhava numa emissora, e eu me recordo que quando eu terminei o programa, quando eu terminei ali o momento da mensagem, da palavra, um amigo meu de muitos anos de igreja ligou para mim e disse: olha, Ibe, eu escutei essa palavra, Deus falou ao meu coração, e você não faz ideia como essa palavra chegou numa hora tão, mas tão oportuna. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eu estava certo para tirar a minha vida. Você já pensou? Uma pessoa que tinha até mais tempo de crente do que eu. Muito mais tempo de crente do que eu. Mas ele disse: eu estava certo para hoje acabar com a minha vida. Porque muitas vezes a gente fala que Jesus é vida, mas eu não estou vivendo essa vida. Muitas vezes eu estou falando que Jesus cura, mas nem eu acredito no milagre. Como é que pode os discípulos andando com Jesus e o coração com dúvida? E Jesus vai dizer aqui: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele fala isso para Pedro. Logo Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Nunca permita, nunca, e Deus fala isso para mim sempre, eu sou cobrado por Deus diariamente. Eu falei no rádio hoje, acho que foi hoje de manhã, na Crônica da Manhã, que ainda ontem Deus me cobrou. Ontem, antes de ontem. E em cada detalhe da minha vida eu percebo a cobrança de Deus para mim. Eu estou num projeto aí, eu espero até que você esteja orando por mim, né? Eu estou num projeto, e aí, em um determinado momento, eu falei com alguém e disse: olha, rapaz, vê isso para mim, rapaz. E aí eu fui dar minhas credenciais. Rapaz, é quando eu terminei. No momento eu não atinei para o que eu tinha feito, mas depois o Espírito Santo me trouxe a lembrança no coração e disse: ei, você tá confiando nele? Você está depositando sua esperança nele? Aprenda a confiar em mim, dependa de mim. Quem faz as coisas acontecerem sou eu. Ah, como eu aprendi com aquela palavra do Espírito Santo aqui, ó, no meu coração. Eu que todos os dias estou aqui lidando com a palavra, eu que todos os dias estou aqui, se tem uma coisa que eu amo é a palavra. Se você quiser me dar um valioso presente, me dê uma Bíblia, me dê um livro. Eu sou apaixonado por leitura, sou apaixonado pela palavra, sou apaixonado por tudo que seja relacionado à palavra de Deus. E quando eu fiz aquilo, horas depois o Senhor me trouxe ao coração essa palavra: ei, aprenda a confiar em mim. A sua esperança, a sua fé não pode estar depositada nele, porque até ele depende de mim. Entende? Os discípulos andavam com Jesus, mas ainda tinha aquele quê de dúvida. Será? Será mesmo? Aí Jesus pega na mão de Pedro. Pedro está afundando. Jesus diz: vem cá, Pedro, homem de pequena fé, não duvida? Assim serve para Pedro, serve para você, serve para mim. Coloque a tua fé no Senhor. Arranque a dúvida. Não permita que o medo ocupe o lugar da fé. Não permita que as circunstâncias que você está atravessando venham a sucumbir à fé que você tem em Cristo. Porque no final vai dar tudo certo. Você está pensando que o projeto que Deus estabeleceu na tua vida começou hoje? Com essa palavra que eu estou te dando? Não! O projeto que Deus tem estabelecido na sua vida começou na eternidade. O fato de você ter nascido não foi a obra do acaso que te trouxe aqui. O fato de você existir
Não é porque Deus joga dados, não. É porque você foi estabelecido por Deus, a tua vida é um projeto estabelecido na eternidade. Então não permita que medo, insegurança, incredulidade, dúvida, circunstâncias que te cercam domine você. Por isso que Paulo tinha muita convicção, eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Isso chama-se convicção. Pode levar os bois, as ovelhas, os camelos, pode matar meus filhos. Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Oh, aleluia! Então creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Deus está no controle de tudo e louvado seja o seu nome. Então não permita que essas lágrimas, que esse medo, que essas decepções, que essas frustrações, que essa angústia tome conta de você. Essa dúvida tome conta de você. Porque Deus está no comando de tudo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu espero, querendo Deus, amanhã estar aqui com você para mais uma Crônica da Tarde. Que Deus te abençoe. Até lá.